Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você sempre pode contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br e faça suas sugestões de convidados, temas específicos, obviamente tudo relacionado ao mundo jurídico, como sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Com muita alegria, hoje os meus convidados, professor João Hélio Ferreira Pes, professora Michele Capuano, sejam bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado, professor Cristiano. Retornar ao programa depois de alguns meses, talvez. Que maravilha, né, professor? Professora Michele, qual é a sensação de estar, muito bem acompanhado do professor João Hélio, seu orientador? Professor João Hélio, é um prazer, é uma honra tê-lo conosco e sempre estar acompanhando e nas suas diretrizes, né? Costumo dizer como meu orientador, que há mais de 10 anos, professor Cristiano, trabalhamos juntos em pesquisas direcionadas à temática na gestão de recursos hídricos. O senhor anda fazendo falta no curso de Direito, professor. Estamos no aguardo do seu retorno, ansiosos. Sim, seja bem-vindo. Sim, obrigado, Cristiano. Obrigado pela recepção. Retornando aqui à universidade sempre é um momento de muita alegria para mim. Ontem circulei pelos corredores, pelos pátios, né? E senti uma vontade imensa de retornar e, portanto, penso que isso não vai demorar muito para acontecer. Essa convivência com os alunos, né, como ela faz bem para a gente, ela nos reoxigena, né? A gente está sempre sendo desafiado a melhorar. O aprendizado que nós temos com o nosso aluno, a forma como nos impulsionam a continuarmos pesquisando, a continuarmos trazendo o novo. E eu sei que o curso da UFN é um curso que está sempre voltado nessa perspectiva, não é, professor Cristiano? O professor João Hélio aqui faz parte dessa história, né? Quantos anos de UFN, professor? Sim. Mais de 20 anos. Olha só. Mais de 20 anos, trabalhando com direito ambiental, né? Durante um período longo e durante todo o período com o direito constitucional. Agora lançando, então, governança climática, tecnologias e mecanismos de resiliência e adaptação. Agora já vamos mostrar aqui para o pessoal que nos acompanha. Mas, professor João Hélio e professora Michele, quem quiser começar falando do livro, o que dá para adiantar para o nosso telespectador aqui dessa obra? Uma obra tão interessante, né? Uma capa bonita. Sim. Esta é uma obra coletiva, professor Cristiano, composta por pessoas, né, professores, pesquisadores do Brasil todo, né? Nós temos professores de vários lugares do Brasil e até mesmo fora do Brasil, a apresentação, o prefácio, né? E é uma obra que, penso eu, está dentro do tema do momento, que é a questão das mudanças climáticas e o que fazer diante dessa crise climática, né? E aí o que se propôs a partir deste livro é apresentar, né, dentro da chamada governança climática, né, quais as soluções que a gente poderia ter utilizando as novas tecnologias, né, quais os mecanismos para enfrentamento desse grave problema que é da mudança climática. A governança climática, ela é um ramo do direito ambiental, é possível dizer isso? Ou falar em governança climática é falar em direito ambiental obrigatoriamente, professora? Professor Cristiano, nós temos sempre a dimensão de que estamos falando no direito ambiental, porque a governança climática, ela traz uma inserção de instrumentos jurídicos, normativos e uma vinculação com a própria sociedade em instrumentos de políticas públicas, de adaptação, de mitigação. Perfeito. E com a decorrência dos eventos climáticos extremos, especialmente aqui no nosso estado, recentemente. Nós temos um exemplo privilegiado aqui, né? A necessidade da ampliação destes mecanismos. Este estudo foi um estudo elaborado pelos organizadores de uma forma cuidadosa para que trouxéssemos um aprofundamento com relação à temática. Conforme o professor João Hélio relatou, nós trouxemos pesquisadores que são excelência na área e que estão inseridos em grupos de pesquisa, em instituições em todo o Brasil e inclusive na Espanha também, participando conosco desta elaboração, da qual o nosso grupo de pesquisa aqui em Direito Ambiental também, professor João Hélio, traz contribuições importantes nesse sentido. É um grupo que está aberto aos nossos alunos, recepcionando com as temáticas necessárias para esse enfrentamento. Agora, nós podemos falar numa governança global climática, professor?
Sim, sim. O próprio tema diz respeito a isso, né? Quando se fala em governança climática, você pensa na solução a partir do conjunto de países. Por isso, este livro tem uma boa participação de professores, né, das relações internacionais, do direito internacional. Porque realmente a solução não vai ser tomada a partir de um determinado território, e sim de forma global, né? Porque o problema ele diz respeito a uma situação que, né, mesmo que a poluição seja desencadeada em um canto do mundo, ele vai, né, perpassar os demais territórios e atinge o globo como um todo. Como é que o senhor vê hoje, depois desses anos todos, professor, pesquisando na área, essa relação entre o direito internacional, entre os Estados-nação e a questão climática, a questão de governança ambiental, climática? Como é que o senhor vê essas imbricações? A gente está evoluindo, deu uma estancada ou está descendo a ladeira? Como é que o senhor avalia isso, professor? Eu sou muito cético e um pouco triste com tudo isso, porque estamos diante de uma situação, nos últimos tempos, em que há uma negação, né, da ciência. Perfeito. E isso tomado por nações, né? Nós hoje temos nações do primeiro mundo, né? Dá para citar nomes, Estados Unidos. Sim. E outros, né, que acabam tendo uma gestão que nega a ciência, e isso é muito lamentável diante de uma situação como esta, que é, né, de uma possibilidade de fim da existência da vida no planeta por conta do aquecimento global e das mudanças climáticas. E negar a ciência, ou seja, não querer tomar providências em relação a isso, é muito lamentável. Então, portanto, eu vejo com muita tristeza o que está ocorrendo nos últimos tempos em termos globais, né? É claro que nós temos vários lugares do mundo que dentro da ciência, né, em governos também, essa preocupação em tomar medidas, né, em adotar medidas no sentido de que isso deve ser, né, resolvido, porque senão nós teremos o fim de tudo. Isso é lamentável. O que na tua concepção, professora, mais preocupa na questão da governança climática? Muito se falou no resíduo, né? O plástico foi a grande questão uns anos atrás, depois a poluição das águas. Como é que a senhora vê isso hoje? Assim, dá para eleger um foco? Por outro lado, aproveitando aqui a fala do professor João Hélio, nós temos, professor Cristiano atualmente também, uma inserção em termos de políticas públicas vinculadas à Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Perfeito. Estas ações, estas metas e objetivos nos trazem um direcionamento mais claro, em que nós visualizamos o impacto do global no local e do local também no global. Certo. E dessa forma temos instrumentos e ações que estão sendo pactuadas com a própria sociedade civil. Um dos temas abordados na obra faz parte de um estudo a partir do Conselho Nacional de Justiça, que nos traz diretrizes para que as ações sejam organizadas de forma sistemática num direcionamento das decisões judiciais nos tribunais do país. Esse é um dos exemplos que nos demonstra a necessidade do próprio judiciário estar aliado a estes fatores e trazer as diretrizes, inclusive com um plano de sustentabilidade a partir do próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, em termos de preocupações, elas são de todas as áreas, em uma complexidade sistêmica, em um aspecto que vai desde ações muito do nosso dia a dia, das cidades, tornar as cidades mais sustentáveis, mais resilientes, estudo de plano de bacias, análise do impacto de chuvas, de secas, de eventos extremos que estão relacionados ao ambiental, ao social e também ao econômico. Fatores que tanto atingem a população nesse momento. E nós podemos verificar no Brasil e fora do Brasil da mesma forma. Professora, que país a senhora citaria assim, que são cases de sucesso, entre aspas, né? Que são bem-sucedidos na administração dessa questão? Professor Cristiano, a Europa ela tem o Acordo Verde. E as diretrizes, elas são diretrizes mais ampliadas. Se nós formos analisar as perspectivas de análise da qualidade da água, que é um dos fatores também pesquisados na temática da governança climática, nós verificamos que as diretrizes que são pactuadas na União Europeia, elas estão de forma mais ampla
do que nós atualmente temos no nosso ordenamento. Mas, da mesma forma, estamos, através dos próprios gestores de bacia hidrográfica e das próprias forças que estão atuando, direcionando esta preocupação para que nós possamos avançar neste sentido. Maravilha. Também. Não posso deixar de aproveitar a presença do professor João Hélio aqui, professora Michele, né? O professor João Hélio é um pesquisador renomado na área do ambiental, com a questão da água, doutor em direito nessa questão. E lhe provoco aqui, professor, porque quando eu recebi o livro, teve uma frase que me chamou a atenção e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre, né? O planeta Terra vai sobreviver às mudanças climáticas, os humanos não. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, professor. Sim, esta é uma preocupação que temos enquanto pesquisadores por conta dessa ameaça, né, das mudanças climáticas, do aquecimento global. Considerando que o sistema ao qual nós estamos inseridos, né, é que está provocando essa crise climática. Né? E, portanto, eu não vejo outra solução que não seja questionar o sistema. Né? Esse sistema que tem como foco principal o lucro e, portanto, faz com que, em nome deste lucro, não se tome cuidado com o meio ambiente. E, ao não se tomar cuidado com o meio ambiente, nós estamos destruindo, provocando o aquecimento global e provocando, né, as mudanças climáticas, né, e essa crise que tende a pôr fim a tudo mesmo. Mas a Terra vai resistir. Né? Talvez alguns seres vivos poderão resistir. Acredito que, dependendo do estrago que nós humanos provocaremos, né, se a gente não tomar medidas no sentido de mudar o rumo da história. Porque se a gente manter, né, a manutenção da vida, da sociedade dessa forma, com esse sistema econômico, a tendência é o fim. E a frase, então, estará correta. Vamos falar um pouquinho de consciência ambiental, professor, aproveitando o ensejo, né? Vamos partir da premissa que essa geração, a nossa aqui, ela está perdida em relação a isso, né? O que dá para dizer para a geração nova, para essa que está chegando? Sim. Né? Como é que dá para trabalhar essa questão com eles, com a criança, por exemplo? Tem esperança ali, professor? O senhor visualiza isso? Sim, eu tenho esperança, até porque, ao contatar, eu tenho netos, né, que já estão nos primeiros anos, né, da escola, e a consciência que as crianças, né, que essa faixa etária tem em relação ao meio ambiente, até porque nas escolas já estão trabalhando com isso, né, é muito, sabe, é muito esperançoso. Que maravilha. Então eu tenho esperança, sim, que a consciência do ser humano, e se dá a partir da educação, né, nós podemos, então, mudar o rumo da história da humanidade. É isso mesmo, professora? A nossa lei de diretrizes, a lei de diretrizes básicas da educação, o professor Cristiano já trouxe mudanças profundas com relação à inserção da obrigatoriedade de um novo paradigma em educação ambiental. Certo. Uma educação transdisciplinar, uma educação integrada em todos os níveis de educação. Assim como nós também pactuamos e estamos fazendo esta inserção aqui na graduação em Direito, com uma vinculação a outros ramos, com uma vinculação a outras áreas que tragam a necessidade da observância de que a norma, de que o direito deve acompanhar a evolução social e deve estar atenta a estes aspectos sobre governança climática, ações estratégicas voltadas à mitigação destes efeitos. Maravilha. Quero agradecer a presença dos colegas aqui. Sempre uma satisfação conversar com ambos. Saudades do professor João Hélio, mas logo, né, professor, estaremos de volta, se Deus quiser. Sim. Parabenizar a professora Michele pelo seu sucesso dentro da sala de aula, professora ainda nova aqui, né, professora Michele? Um ano e pouco, né? Sim, um ano Olha e pouco. só, maravilha. E o professor João Hélio com mais de 20 anos de casa, professor. Sim. É uma honra do curso poder contar com o trabalho de vocês aqui. A honra é minha, por estar em um corpo docente qualificado e com um corpo discente extremamente atento, comprometido, Perfeito. responsável. São os fatores que nos movem. Muito obrigado, professor Cristiano, e gostaria também, para finalizar, lhe parabenizar por tantos anos de condução de um bom programa. Certo. Programa que também é bom para toda a comunidade. Esse programa existe em razão da equipe da TV UFN, professor.
E eu sempre faço questão de referir que é a melhor equipe de televisão da cidade aqui, TV UFN. E que temos que fazer menção e cumprimentar a toda a equipe e ao senhor por essa gestão e por esta condução impecável nestes anos todos. Nós que agradecemos. Portas do estúdio sempre abertas quando quiserem retornar. Tá certo. Obrigado. Certo? Muito obrigada. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima. Grande abraço.